os avanços e os desafios da política nacional de humanização no SUS. Esse é o tema do debate de hoje no programa Espaços, seu programa de saúde ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participam deste debate Luiz Carlos Reblin, secretário municipal de saúde e presidente do Conselho de Saúde de Serra, no Espírito Santo, e também presidente do COSENS do Espírito Santo. Almir Matos, conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura de Freguesia do Ó e Brasilândia, em São Paulo, e Cleusa Pavan, psicanalista, apoiadora e consultora da PNH para o Estado de São Paulo. Participe você também pela internet. A PNH inspirou a criação de uma rede virtual capaz de dar mais voz e também escuta a todos os atores envolvidos ou interessados em processos de humanização da gestão e do cuidado em saúde no SUS. É a rede Humaniza SUS, que já conta com mais de 28 mil participantes. Na opinião de vocês, em que medida essa rede aberta na internet, os usuários da RHS gostam de chamar de uma ágora, como os gregos, né, uma ágora aberta na internet para debater saúde, faz a PNH acontecer? Em que medida a rede ajuda no debate, na produção de respostas à complexa operacionalização da humanização nos serviços de saúde? Cleusa. Então, a Rede Humaniza SUS é um portal, né, de grande valia para a PNH e para o SUS, porque ali circulam, além de demandas, né, que a gente ajuda a encaminhar, fazer encaminhamentos e trocas, circulam também muitos dos dados que a PNH produz, e a PNH, como política pública, ela precisa veicular isso tudo. Então, esse portal é um portal de transparência da própria política, né? Ali a gente tem um mapa de ações da política. Esse mapa de ações é um mapa que indica onde estamos no país inteiro, indica quais são os consultores e os apoiadores responsáveis por aquelas ações, não é? E podemos, através disso, ser procurados em qualquer lugar do país, né? Então, os meios, né, ouvidorias e tal, os conselheiros, têm acesso a esse tipo de informação. E a rede é um espaço muito vivo, né, de produção. Imagina o que a gente tem podido veicular e trocar de experiências através dessa rede. O Almir participa da rede e se chama lá na rede Almir o Indignado, é isso? Exato. O indignado aí tem uma série de razões para ele existir, porém, eu acho que a gente não deve só focar naquilo que está errado. Na fala anterior eu tinha citado o exemplo, né? Aqui até na frente do secretário, porque naquela hora a gente queria que o secretário estivesse lá para ver as coisas, para ver como eu fui tratado, né? Mas a consequência disso, eu voltei lá, eu considero assim, minha esposa é uma pessoa como qualquer outra pessoa desse país. O Almir é um pouquinho diferente, ele é indignado. Então, a indignação do Almir diz o seguinte: vá lá e faça tal coisa. Quem sabe assim ela vai ser atendida. Ah, mas ele está usando argumentos que um conselheiro usaria. Não, eu estou sendo cidadão. A atitude qual foi? Procurei a administração, conversei com o pessoal da administração e disse o seguinte para o diretor do PS: olha, aconteceu este fato, no mínimo ela deveria dar o primeiro atendimento, acolhê-la, não sei se haveria a solução do problema, mas acolhê-la, tirar aquilo que a incomoda de imediato, que seria a dor, e tentar, dali para frente, fazer o encaminhamento para o resto dessa rede de atenção, que às vezes é terciária, que às vezes é até o retorno para a UBS. E foi isso que aconteceu? De fato, após essa conversa com alguém da administração e após a conversa com o diretor do pronto-socorro, ele falou: vá lá e faça a ficha, por favor, porque esse é o procedimento correto. Eu não sei o que já tinha acontecido com a funcionária, gente. Eu não estou criticando a funcionária, entenda isso. Porque eu não sei o que passou de ontem para hoje até as 8h30, quando ela chegou no trabalho, com ela. Eu sei o que passou conosco. E eu não sei se vai ser fácil para ela praticar os atos da pessoa humanizada. Então, ela já estava ouvindo o grito de várias outras pessoas
na sala de espera. De novo, a questão não é individual, né? Entendeu? Como que um serviço na hora se organiza para responder às questões. Exatamente. Na hora que eu voltei e disse, eu quero ser atendido, porque, segundo a norma, Então, Almir... Você entende isso, mas qual é o cidadão que vai dessa forma? A discussão da política da PNH, e aí ela não tem uma ferramenta, um dispositivo que é mais importante que o outro. Não. Vai do ambiente, realmente, pode não é o fundamental também, mas compõe uma unidade com todos os seus espaços de maneira adequada, o espaço de diálogo entre os trabalhadores e a gestão, os usuários, né, todos os espaços, mas uma dos grandes pilares da política é a questão da educação permanente. Né? Porque o Almir fala de uma pessoa que talvez não conhecia todos os processos, os protocolos daquela unidade, pode não ser, mas o trabalhador, desde a sua formação lá na universidade, e aí eu acho que a política precisa entrar com mais vigor na formação. Com certeza. Né, na formação do profissional, e depois a sua vinculação ao sistema de saúde, ela não pode ser uma vinculação precária, em que ele não tenha garantia da segurança do emprego, e essa dúvida tem a progressão da sua clara. Carreira no sistema, né, é desafiador. Nós estamos discutindo o SUS, né? Então a PNH é a discussão do próprio sistema, que já vinha, a vinculação desse profissional, a sua carreira no sistema e a sua formação permanente, né? Porque, para quem nos assiste, né, eu já vou aqui me arvorar de falar isso também, nós temos um processo de formação, educação no sistema, que pode se dar de duas maneiras. Eu faço uma formação por profissionais especializados, só para o médico isoladamente, para o enfermeiro, ou eu faço uma formação permanente que possa unir todos esses profissionais no mesmo espaço, porque aí sim nós temos a rede de cuidado, a garantia de que o acolhimento será feito em toda essa rede. Reblin, Cleusa, só um pouquinho. Deixa eu aproveitar a fala do Reblin e botar aqui um comentário. Gustavo Nunes de Oliveira, que até recentemente foi o coordenador da Política Nacional de Humanização, está conosco via Facebook, fez um comentário que é o seguinte: meus cumprimentos aos participantes do debate e à TVT, grande parceira na luta em defesa do SUS e da humanização da saúde, para contribuir com o debate. Lembrando das manifestações do ano eleitoral, da Copa neste ano, a situação de nosso país, e levando em conta a discussão nesse programa, os debatedores entendem a humanização da saúde como uma pauta da luta social, considerando que a pauta da saúde nas manifestações tem sido predominantemente reivindicativa em função das dificuldades do SUS. Nossa aposta na PNH é que a pauta da humanização pode representar uma agenda e pauta de luta social positiva a favor do SUS. Por isso, a PNH propôs a Semana Nacional de Humanização, que acontecerá de 7 a 11 de abril de 2014, mobilizando todo o país na pauta humanização. Abraço a todos e todas. Então, Cleusa, aproveita aí e comenta a intervenção do Gustavo. Brilhante intervenção do Gustavo, e ajuda a gente também a organizar um pouco o acúmulo, talvez, que a PNH precisa mostrar em outros programas, porque esse programa vai ser pequeno, né? De fato, a PNH representa... Não, teremos programas todos os meses, tá certo? Vamos poder debater bastante coisa. A humanização é uma pauta da luta social, né? A gente tem feito, na verdade, movimentos de aproximação com movimentos sociais, com usuários de diferentes estados e regiões. Criamos, né, inventamos uma frente de mobilização social na PNH, que tem uma pauta que se propõe a traçar um comum com os movimentos sociais em relação aos nossos direitos pela saúde. E, de fato, a Política Nacional de Humanização está em campo para defender
uma conquista histórica, né, da sociedade brasileira, que é o SUS, mas a saúde pública, ela depende de outras conquistas, né? Ela depende de intervenções que são intervenções de áreas de outras políticas, educação, cultura, lazer, esporte, transporte, né? E nós somos, sim, uma pauta... Desculpa te cortar, você sempre fala isso para a gente e no final a gente fala, mas é a saúde que está carregando tudo isso nas costas, as consequências dessas más políticas. Porque o doente é consequência dessa rede toda de má atenção a ele, ao cidadão. E produzir o saúde transporte também... lotado, o ônibus que não chega, e o funcionário já chega doente. É o vidro que faz com que a unidade interna tenha 40 graus. Não, e produzir saúde também. Agora, ele tem, viver bem, ele né, tem que passar tudo isso e tem que me atender bem. Então, mas assim, produzir complicado. saúde também Nessa não é hora só lidar com a eu pergunto para o doença, secretário, né? Como é que isso, lá em sua cidade, porque aqui em São Paulo a nossa realidade é completamente diferente, a gente briga por pequenos detalhes, mas nessa hora a gente fala, cadê o dinheiro para melhorar a ambiência, cadê o dinheiro para melhorar o transporte, os corredores, isso e aquilo, para que eu chegue bem no meu trabalho para te atender melhor. Então, Almir, acho que... Então não é só saúde, a saúde carrega as consequências da má política e ela se mata para fazer isso. Eu acho que sem verba. Nós podemos claro. festejar os 10 anos, porque temos a possibilidade de um debate. Eu não quero como desmerecer esse, PNH em momento algum aqui. como um debate como esse, em que a PNH se coloca como uma indutora da discussão. Exato. Da política. Eu tive a oportunidade de fazer um debate na universidade, no Espírito Santo, em que se falava da integralidade do SUS. Eu falei, integralidade do SUS. Então, o que é a integralidade? E aí vai para a indução da discussão das políticas sociais como um todo, porque num território não há que se falar da saúde se não discutir a educação, se não discutir o lazer daquele espaço. Então, eu penso que hoje os territórios são os grandes espaços de mobilização, seja induzida pela PNH, mas para a discussão das políticas sociais. Então, um território como o território do Almir, que é um grande território, né? Comparado à minha cidade, mas é uma região, se ele passa a fazer uma discussão integrada das políticas daquele território, com a presença da saúde, da educação, da habitação, do esporte, do lazer, a PNH cumpre o seu papel porque ela participa desse momento. A gente tem aqui a Camila Nogueira, de Porto Alegre, fazendo uma pergunta. Eu vou pedir para a Cleusa responder essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem importante, porque vai para um ponto específico. Ela pergunta o seguinte, existe projeto de parto humanizado no SUS? Mesmo que eu seja, ela, né, Camila, sendo da rede particular, posso participar do projeto? Com certeza, ela é uma usuária de plano de saúde, mas o SUS é um SUS para todos e para qualquer um. E a gente tem uma função e tem exercido uma função muito importante na Rede Cegonha, né? A Rede Cegonha é uma política, um programa estabelecido aí pela presidenta Dilma, não é? E nós temos participado ativamente da construção das políticas de defesa da saúde da mulher, não é? Implementando, fazendo apoio a maternidades para a construção de salas de parto normal, para oferecer um cuidado à gestante e ao seu bebê, né? Da maneira parto normal, parto desde que seja do desejo dela e as condições sejam possíveis. Então, o acompanhamento ela pode... do marido, companheiro, da irmã, da mãe. Direito a acompanhante. Então, humanizar o parto tem a ver também com uma coisa que você tinha falado lá no começo, né, Cleusa, que é dar protagonismo para o usuário. Nesse caso, no corpo da mulher, a gente sabe quanto de cesárea, quanto que a gente chama tecnicamente de iatrogenia, né? Quer dizer, da própria atenção médica, da atenção da saúde, produzindo doença, fazendo certas intervenções que não são necessárias, não precisariam ser, a não ser que a mulher decidisse por isso. Mas nesse caso, quer dizer, a mulher teria que ser informada, acompanhada, cuidada para poder fazer suas escolhas. Que tipo de parto, com que tipo de acompanhamento.
como, em que condições, tá certo? Isso, de certa maneira, é dar protagonismo para o usuário do sistema e humanizar o atendimento. Tá certo? Mas porque eu não estou são abrindo todas, esse espaço. Isso, não são todas as maternidades que estão com esse apoio, né? Que participam desse projeto, que participam da Rede Cegonha, obviamente. Mas naquelas em que estamos, ela pode ficar tranquila que é possível. É possível. Não, eu queria dizer para a Camila, eu li no final de semana passado, agora em março de 2014, num grande jornal de circulação aqui de São Paulo, por exemplo, que em casas de parto da cidade de São Paulo, muitas mulheres de classe média e até de classe mais abastada, mais rica, têm escolhido ir para as casas de parto ou para as maternidades humanizadas do SUS e não ir para a atenção privada, justamente porque estão considerando que a atenção oferecida no SUS é melhor, mais qualificada. Né? Com certeza. Eu queria só voltar, aproveitar talvez uns minutos finais aí. O minuto final. O minuto final. Voltar para os efeitos de um apoio institucional, de um apoio intensivo a uma determinada região. Né? O que é que a gente consegue, enquanto exercício de cidadania de um território como um todo? Né? Quer dizer, se a gente for pegar o exemplo da freguesia do Albrasilândia, o número de grupalidades que a gente consegue manter viva, mantendo um território vivo, colocando em discussão o que se faz na rede, né, na rede básica, a articulação da rede básica das UBSs com os hospitais, com os AMAs. A gente tem feito investimentos de formação e intervenção, aí é diferente da questão, tem pequenas diferenças com a educação permanente, mas a gente tem a estratégia da formação e intervenção e a gente vem produzindo efeitos, né, no processo de acolhimento que são bastante intensos e extensos, na verdade. Não só isso, a gente consegue hoje, fazendo apoio a uma região, apoio de maneira intensiva, a gente consegue fazer plenárias populares de saúde, por exemplo, em que o planejamento regional da supervisão técnica de saúde é posto em análise, é posto em questão, é construído coletivamente, de uma maneira democrática. O que antes vinha de cima para baixo. Então, esse é um efeito que é um efeito extremamente significativo na linha do que o Gustavo estava trazendo, né? Que é um território em luta, é um território em defesa de algumas conquistas e em defesa de algo que está por vir, mas que está por vir no processo de construção coletiva. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas esse é o primeiro de vários programas. Agradeço também a você que começa a habitar com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão. Espaço que quer ajudar a debater, a informar sobre os problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de cada um e de todos nós. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!